Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Fundação Marco Polo apresentam a oficina Transforme Sua Casa em Home Studio durante a pandemia. Projeto realizado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14.017/20. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o segundo episódio da oficina Transforme Sua Casa em Home Studio durante a pandemia. Meu nome é Protásio. Nós estaremos aqui em 4 episódios. Quem caiu de paraquedas nesse segundo tem um anterior a esse. Terão mais 2. E hoje, de fato, vamos começar a pôr a mão na massa, começar a pensar como montar o nosso estúdio e como otimizar a nossa sala para esse trabalho. Acho que antes de mais nada é muito importante a gente pensar que nós vamos conectar tudo na tomada e vai estar tudo passando 220 ou 110 volts. E o que eu falo aqui são dicas que eu acredito que são úteis para vocês darem aos profissionais que vão trabalhar com vocês na parte elétrica, porque isso é coisa para profissional, né? Então, sendo assim, acho que a nossa preocupação sempre aqui vai ser o som, né? Mesmo se tratando da energia elétrica, da rede elétrica que vai alimentar o estúdio de vocês, é esse o nosso tema. Então, legal a gente estar ciente disso. Se é algum especialista me ouvindo aí, ótimo. Se quiser, nos comentários do vídeo, dar sua contribuição, será excelente também. Eu não sou nenhum especialista, por isso mesmo falei isso antes. Mas eu sei, assim, coisas, pensando no áudio, como eu disse, que são fundamentais. Primeiramente, bem-vindos ao mundo do terceiro pino na tomada, né? Nós precisamos ter nossas tomadas aterradas por uma série de motivos, mas o mais importante é pelo cuidado com o equipamento, né? Dele estar aterrado e estar em segurança, porque nós tratamos aqui de equipamentos com um certo valor, né? Então, trabalhar com a maior segurança possível é fundamental. E, como eu falei antes, a respeito do som, nós não queremos ruído em nenhum momento do nosso trabalho, nem na entrada, nem na saída de nenhum som que a gente esteja manipulando. Sendo assim, 2 cuidados fundamentais é o aterramento, que ele é feito de uma maneira bem simples. É uma barra de cobre que se enterra no pátio, se puxa um fio, se coloca nas tomadas e aquele equipamento e aquela rede toda vai estar protegida, né? Mas como eu disse antes, eu também não tenho como ensinar isso aqui. Isso é trabalho para um profissional, né? Falando também da rede elétrica, eu tive um problema. Eu tive que chamar os técnicos da companhia elétrica que me atende aqui e pedir para eles trocarem as fases, e é nítido isso. Eu não sei como dizer isso, mas o ruído ou a sujeira que tem em fases diferentes que passam na frente da casa de vocês. Então isso é outra coisa fundamental, é não trabalhar com monofase, né? Ter apenas uma fase que pode estar na mesma fase de outro vizinho de vocês, que vocês não têm controle nenhum e o cara liga chuveiro e liga 1000 coisas ao mesmo tempo e puxa, né? É físico isso. Vai puxar mais e vai cair a tensão de vocês. E isso vai ser ruim, isso vai dar ruído, isso força o equipamento, ou às vezes também pode dar picos e queimar equipamento, né?
Então, é importante ter esse cuidado. Eu fiz isso, eu chamei os especialistas aqui da companhia elétrica, eles subiram no poste, porque eu mostrei que era nítido na minha casa esse problema, e aí eles foram no poste e trocaram as fases e resolveu realmente muito o problema, né? Então, eu aconselho a ter pelo menos uma rede bifásica, né? Separar as coisas da casa mesmo, da rede do estúdio, e poder trabalhar com uma linha mais limpa, né? Seguindo, a gente tem também os filtros. É importantíssimo a gente ter os disjuntores eletrônicos para maior proteção também do equipamento. Eu sempre penso nisso porque, como falei antes, o equipamento é caro e a gente sabe como não é fácil adquiri-los, né? E também tem os filtros que tu podes usar dentro do teu estúdio, né? Como estabilizadores, no break, né? Que o no break é fundamental até pra gente. Claro que hoje muita gente trabalha com notebook, e o notebook, mesmo tu desligando ele da tomada, ele vai se manter ligado, então não vai precisar fechar a tua sessão de modo errado, né? Pelo menos o computador fica ligado, mas quem trabalha com um computador com desktop é fundamental ter um no break, e pro equipamento também, né? Quanto menos esse tipo de susto pegar vocês, melhor, né? E às vezes não é nem a falta da luz que é o problema é quando ela volta, e às vezes no mesmo instante, assim, ou num instante muito rápido, que ela volta muito alta, né? E aí pode queimar alguma coisa. Então, no break e estabilizadores, conselho dado aqui: usem quanto vocês tiverem, aonde vocês puderem usar, no computador, na interface, nos monitores, em tudo que tiver ligado no estúdio. Outro cuidado importante é tentar desviar todos os cabos de eletricidade com os cabos de áudio. Eu sei que isso não é fácil, não é uma tarefa fácil, a gente está sempre evoluindo. Eu gosto dessa montagem, dessa parte física, desse hardware de cabos indo e vindo no estúdio, e a gente vai melhorando ao longo do tempo a saber conduzi-los e a saber montar o estúdio com o equipamento que a gente tem e conduzir os cabos de eletricidade para um lado e os cabos de áudio para o outro, né? É um cuidado importantíssimo porque cabos geram resistência, e a resistência gera ruído. É simples assim. Então é super necessário separar o máximo possível. Eu sei que os equipamentos eles saem do mesmo lugar, né? Os cabos de energia, os cabos de áudio saem de trás do mesmo equipamento, mas direcioná-los em separados dentro do estúdio, né? Porque a gente às vezes acaba tendo muitos cabos no estúdio e é bom separar. Acho que basicamente essas dicas que eu poderia dar sobre eletricidade e a instalação da rede elétrica na sala que vocês vão usarem para gravar. Então, importantíssimo: tomadas com aterramento, verificar a estabilidade da fase que vocês estão ligados e tentar resolver caso tenha algum problema nisso. E trabalhar com segurança, né? Eletricidade não é brincadeira. Novamente, quero deixar claro aqui que as minhas dicas são dicas para quem vai contratar um profissional e também não entende como eu, mas sabe o que quer. Então é isso, né? Acho que funciona assim. Então, legal, maravilha isso. A gente com as tomadas prontas para receber o estúdio. Eu também sugiro sempre ter bastante tomada no estúdio, ter a rede separada para coisas mais fortes e coisas que puxam mais, como um ar-condicionado, ou a rede da casa de vocês, né, como a geladeira e o chuveiro,
estarem separados, se possível, numa fase diferente para se manter legal a tensão. E agora, com as tomadas prontas, a gente começa a montar o equipamento básico que a gente vai ter, que é o computador e a interface, né? E, se possível, já os monitores para a gente... Aí sim, aí a gente já tem o primeiro trio necessário para começar os trabalhos, pelo menos de mixagem, né? De ouvir o que está sendo feito ou de receber material de fora e poder manipular. Fechando esse trio, um quarteto perfeito seria um microfone. E aí sim, aí a gente pode captar já alguma coisa, processar no computador, ouvir nos monitores e intercambiar esse áudio todo através da interface. No meu caso aqui, com o equipamento que eu estou usando, a Focusrite Safire Pro 24, é uma interface bem legal, de 4 entradas, 2 já pré-amplificadas. Ela tem ela pode ser tanto alimentada através do computador, pela conexão dela, que é uma Firewire, né? O meu computador já não tem mais a Firewire 400, que é a saída dela, da interface, mas tem uma 800, e aí é só um cabinho de Firewire 800 para 400 que eu uso aqui, já converte no cabo mesmo, acho que é só a conexão que muda. E tudo certo, ela se alimenta assim, mas ela tem um alimentador, ela tem uma fonte externa que eu também posso ligar, e eu ligo. Eu ligo porque eu acho que tudo que eu posso facilitar para a máquina eu facilito. Na verdade, esse é meu pensamento. Tem um cabo que pode alimentar ela e conduzir o áudio, mas se eu puder deixar esse cabo só para o áudio e alimentar ela por outro lugar, eu prefiro fazer assim. Ouviu, máquina? Eu estou tentando te ajudar sempre. Mas é verdade, isso é verdade. E como eu tenho essas duas opções, claro que se eu vou para a rua, se eu não posso trabalhar com uma rede elétrica e ela me possibilita isso, e o meu computador me dá autonomia de eu trabalhar algumas horas com a bateria dele. Claro que vai comer mais, né? A bateria também, porque ela vai estar alimentando uma série de componentes, né, externos do computador, como o pré-amplificador, inclusive, dos microfones. Mas, sim, funciona e ok, posso usar. Mas nessa situação que eu estou montando aqui, uma sala, não tem por que eu não usar a alimentação própria da interface. Então essa é uma dica legal também de interface, porque ela já é uma interface não mais fabricada pela Focusrite, ela já tem modelos mais atuais, mas aqui é sempre visando trabalhar, né? E aí, para começar a trabalhar, eu acho ok ter uma interface usada que te dá a mesma qualidade, que te possibilita trabalhar com softwares atuais. E ok, tudo certo, essa interface ela não é obsoleta para mim, ela é uma interface que tá legal e pode ser usada sim. Tanto que estou usando. Então vamos ligar ela na tomada, vamos ligar o computador na tomada. Aí eu tenho duas tomadas já, e mais meus dois monitores que eu estou usando aqui, os Yamaha MSP3. É um monitorzinho pequeno de Yamaha, que também se encontra no Mercado Livre, nesses lugares onde vendem coisas usadas, com um ótimo preço de entrada, com uma ótima relação custo-benefício. É um monitorzinho muito bom e também eu acho que não é mais fabricado, então ele tá baratinho. Baratinho dentro dessa realidade, né, gente? Na verdade, a pandemia não tá fácil para ninguém e essas coisas não são baratas, e o dólar, com o dólar alto, tudo complica também, né? Então, por isso que eu já tô falando dessa maneira, pensando em coisas usadas para tentar fazer o custo ser o mais baixo possível. Ok, os monitores eles são 110, a rede aqui não tem opção
a companhia elétrica não me dá a opção de eu escolher se a minha rede é 110 ou 220, aqui é 220, e aí cuidado redobrado, né? Porque 220 queima. Se tu ligar 110 no 220 queima. Se tu ligar o 220 no 110, ele não funciona, mas não queima. Mas ao contrário, já era. Ligo num estabilizador, então esse meu estabilizador já é legal porque ele entra 220 e me entrega já atrás em 110. Então ele é um estabilizadorzinho com 4 saídas, perfeito porque eu preciso a interface, o computador e os 2 monitores. Já que estamos montando os monitores, vamos posicioná-los e vamos ter uma ideia, olhando de cima, como se cada monitor de referência... Vocês sabem o que são os monitores de referência? São as caixas de som, né? As caixas de som de estúdio, elas são umas caixas especiais e a gente não chama de caixa de som, a gente chama de monitor de referência. Enfim, imaginem em cima da cabeça de vocês um triângulo perfeito, equilátero. Lembrei dessa aula de geometria. E formem esse triângulo e façam os alto-falantes, o cone do alto-falante do monitor de vocês ficar na altura do ouvido de vocês, empilhando livros embaixo dele, de alguma maneira. Ele não pode ficar na mesma altura do computador na mesa, né? Ele tem que estar na altura do ouvido. Então, formando esse triângulo equilátero, não muito distante, nós estamos imaginando uma sala pequena, né? Eu tenho uma sala que me proporciona ficar... Eu acredito que eu tô a 1,5 m dos monitores. Não chega a isso, 1,20 m. E eles estão entre 1,20 m de distância também, 1,40 m no máximo. E essa é a nossa distância. E esse ponto onde eu me posiciono, minha cabeça, meus 2 ouvidos, formando esse triângulo equilátero com os monitores, me dá uma sensação. E aí chega um ponto legal da gente falar sobre estúdio e falar sobre se sentir bem na sua sala e saber se escutar na sua sala. Ter uma música de referência, colocar essa música de referência que tu conheces, que tu sabes como ela soa, para tocar e sentir se tu tá tendo uma imagem estéreo legal dela nesse posicionamento dos teus monitores. Tu tendo um monitor de referência já assim, num padrão, mesmo os monitores de largada, mas sendo um Mackie, um Yamaha, essas marcas que tem responsabilidade em fazer monitores legais, mesmo os de baixo custo, momento que tu te coloca nessa posição triangular com os monitores, tu sente o estéreo da música funcionando de uma maneira incrível, uma sensação muito boa, é uma coisa muito, muito agradável e claro, depende da tua música de referência, mas boas músicas de referência que merecem ter uma qualidade, uma profundidade legal, já que tu tem isso como um parâmetro para trabalhar no resto todo que tu tá usando, né? Sei lá. Mas claro que é legal ter uma música, e eu gosto de usar às vezes até coisas bem fora do que eu escuto normalmente, assim, que tenham várias camadas de instrumentos, que eu possa sentir a profundidade de sala da música, sabe? Isso é muito legal. Depois eu acho que quando a gente estiver no processo de mixagem eu vou inclusive revelar algumas músicas que eu acho que são legais para trabalhar como música de referência. Não posso esquecer do quinto elemento. Eu falei de 4 elementos fundamentais para a gente começar, mas existe um quinto. A banda é um quinteto, então. Não é nem um trio, nem um quarteto. É um quinteto. É o computador, a interface, os monitores, o microfone e o fundamental de tudo. Dentro do computador a gente precisa de um software, né? Os famosos DAW, Digital Audio Workstation. Eu aconselho aqui
a quem está começando a baixar gratuitamente um software livre que trabalha com multitracks de maneira excelente, excepcional, que é o Reaper. Então você pode baixar o Reaper ali no www.reaper.com, não sei se é isso, procura no Google, que vai aparecer melhor para vocês, mas esse é o software, é com EA, né? Reaper. Baixem ele, vejam. Isso é outra coisa. Aqui eu também eu quero deixar. É importante eu explicar para vocês que isso aqui é um roteiro de como montar um estúdio. Todas as etapas são muito aprofundadas e precisam de muita dedicação, muito tempo para serem explicadas passo a passo. Então também, o Reaper eu aconselho, vai no YouTube, procura videoaulas do Reaper, tem para todas as manipulações de áudio que você precisa fazer. É legal, eu não vou explicar o software em si aqui, mas eu acho importantíssimo ir atrás e saber mexer com a ferramenta que vocês têm. O software é uma ferramenta, né? É o nosso martelo do século XXI, softwares e aplicativos. Agora sim, não vou ter surpresas com sexteto, acho que vamos nos manter nesse quinteto aí, acho que estamos bem equipados para começar nossos trabalhos. Então a gente verificou a elétrica, né? E como montar o estúdio. Agora falta uma parte muito importante que alguém pode estar pensando aí, pô, mas o Protásio está falando, acho que é o contrário, porque ele montou o estúdio para depois falar sobre o tratamento acústico da sala. Então, primeiro, novamente, como no eletricista, nós temos profissionais que atuam especificamente nessa área de acústica, de tratamento acústico. Que não é o nosso caso aqui, né? Nós estamos tentando montar um estúdio com o menor orçamento possível e nós não vamos contratar um engenheiro para vir fazer medições e nos indicar uma obra cara e, claro, eficiente, mas não dentro do orçamento que está sendo pensado. Sendo assim, cabe a mim aqui a dar uma pincelada nesse assunto e explicar para vocês o que eu acho importante de ser feito, basicamente para se começar a ter uma sala possível de ser trabalhada. Precisamos ter em mente o que é acústica e o que nós estamos procurando falando nesse assunto. Nós vamos trabalhar com áudio e nós precisamos ouvir bem. Nós precisamos ter uma sala, primeiramente silenciosa, de preferência silenciosa, e uma sala que o som soe bem. Nós precisamos que a sala não nos engane. E existem algumas maneiras da gente resolver os problemas de uma sala apenas com coisas que já temos em casa e que podemos readequar o lugar. Dessa forma, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha sala é trazer a minha estante de livros para colocar nas minhas costas. Como eu tenho ainda muitos livros aqui e tenho essa estante grande, vai ficar perfeito isso, porque os livros não são uniformes, né? Cada um tem um tamanho, um volume, uma profundidade dentro da prateleira do móvel que eu vou botar eles. E eles formam um difusor atrás de mim perfeito, que faz o som já ser distribuído de forma
não uniforme pela minha sala do que vem atrás de mim, e isso é muito bom. Eu sempre sugiro que a gente não trabalhe em salas, e se vocês têm salas a serem escolhidas na casa de vocês para pensar no estúdio, não pense em uma sala quadrada, não pense em proporções exatas, né? Eu digo assim, se uma sala tem 4 de profundidade, ter 2 de largura, isso é ruim. O som, ele vai ficar se batendo e refletindo nessa sala de uma maneira mais uniforme, nos mesmos lugares, e causando problemas de compreensão do áudio para quem está dentro da sala, né? Então, assim, eu aconselho que as salas, tu pegar a sala mais torta que tu tiveres na tua casa, é melhor. Essa dica da estante eu acho excelente. Nós temos também o problema dos graves nos cantos. Esse problema ele acontece, ele é um problema físico mesmo. Eles vão ficar os cantos quase sempre ficam mais graves nas salas, então é legal a gente tentar matar esses graves para eles não ficarem se somando, e o meu conselho é colocar poltronas ou sofá, o que tu tiveres para colocar, que seja macio e que possa absorver o som grave que vai ter nesses cantos. É muito legal. Essas dicas todas estão sendo ditas agora justamente porque tu já montastes o teu estúdio e tu tá escutando a música. Porque é importante tu não secar a tua sala também a ponto dela ser uma sala oca, vazia e sem vida. Porque aí também o som vai morrer e tu vai trabalhar com volume alto e vai te cansar fácil. Então, assim, tem que ser agradável. É bom a gente estar de cabeça limpa, pegar um dia de manhã sem muito o que fazer, e montar o estúdio com calma, escutando, vendo como a sala vai se adaptando conforme as coisas que tu vai colocando nela. E essas dicas de fazer bass trap com poltrona, ou até assim um cabideiro, uma coisa assim que tu possa soltar um tecido por cima, uma coisa assim que tu sinta que vai quebrar aquele canto da tua sala, eu acho interessante. E sempre escutando, e colocando e posicionando as coisas e escutando. Um tapete é legal, né? Dependendo de como é a tua sala, daqui a pouco é um piso frio, coloca um tapete, já vai dar uma melhorada legal. Cuidar as janelas, né? Comecei falando diretamente de como pôr a mão na massa, mas tem uma coisa básica que eu preciso explicar para vocês a diferença, que é justamente o tratamento acústico e o isolamento acústico. As palavras, elas explicam bem o que é uma coisa e o que é outra. O isolamento é tu conseguir ter aquela sala silenciosa que eu tinha dito para vocês. É tu ter paredes grossas, é tu fazer um box in box, que é uma maneira que os estúdios fazem geralmente, que é tu ter uma casa dentro de outra casa, né? Tu construir mais paredes, fechar mais, ter mais coisas densas, materiais densos, para impedir que o som de fora da tua sala te atrapalhe tanto na tua gravação quanto na tua monitoração. É importante pensar que nós precisamos pelo menos desses 2 espaços, ou transformar um espaço para essas 2 etapas que qualquer estúdio exige, que é o de captação e o de mixagem, né, de ouvir o que está gravado. Se tu tens uma sala só, tu tens que pensar em ambas funções juntas, e se tu tens a sala separado, é melhor, porque aí tu deixa uma sala sempre adequada para mixagem e a outra que possa ser um pouco manipulada dependendo do que está sendo gravado. Então, para ter essa noção de isolamento acústico, que é justamente isso, isolar mesmo, é claro que a gente também pensa no barulho para os vizinhos, né? Tipo, uma bateria, os vizinhos se incomodam, tu também tens que ter um isolamento para eles também não escutarem
a tua bateria sair do teu estúdio. Ou um outro instrumento que seja incomodativo, como alguns instrumentos de sopro, de corda, né? Não é fácil às vezes ser vizinho de músico. A gente tem que ter essa noção. Mas, então, esse é o isolamento, né? O tratamento acústico é isso que nós estávamos falando antes. Da gente pegar uma sala e tratar, pra gente ouvir melhor dentro dela, ou pra gente soar melhor, né? Dentro dela com os nossos instrumentos. Então, basicamente é isso. Eu também sugiro ter um biombo para tu poderes dividir e deixar a tua sala do tamanho que tu precisas para a função que tu queres. Só para finalizar esse pedaço também, eu não aconselho sair comprando placa de espuma para tapar a sala já antes de ouvir qualquer coisa. Claro que é legal de ter, é legal pensar que os monitores eles vão ter um ângulo e para apontar para os ouvidos de vocês, né? Então esse ângulo também ele reflete na parede atrás de vocês ou na parede lateral de vocês, e é legal ali também ter uma espuma, ok? Mas escutem a sala de vocês. É difícil aqui eu dar qualquer exemplo porque salas e salas são diferentes, né? Então olhem e analisem escutando o que vocês têm. Acho que vimos todos os assuntos que eu pensava em tratar nesse segundo encontro. Agora nós vamos ter a música e nós vamos começar. Para quem acompanhou o primeiro episódio, nós vamos ter agora a continuidade da música da Lixo Lunar, que é a música que vai nos acompanhar em todos os episódios, e nós vamos escutar ela hoje conforme o Bob, meu camarada que compôs a música comigo, enxerga a música para ele. E aí, dentro dessas duas visões, a que eu mostrei para vocês bem crua no episódio anterior, agora eu vou mostrar bem crua também pela visão do outro compositor, e aí entre essas duas vou tentar fazer um paralelo legal entre as duas versões para a gente começar a gravar a guia, que é a minha ideia hoje, é deixar essa música com a guia pronta, BPMs escolhidos, tom escolhido e estrutura escolhida. Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês a versão do Bob. Ela é bem diferente da que eu mostrei no primeiro episódio, e a partir dela a gente pensa como vamos fazer a guia para música. Escutem aí. A pena de um falcão, a perna de um robô, um martelo, um retrato de uma família feliz. Tudo por ali. Um ramo de oliveira, um saco de coco, uma obra de arte sem notas de 2 por ali. Tudo por ali. Uma bola de golfe, um ioiô, destroços de uma nave retrô, um grande refletor. Esse mais você vai encontrar se um dia na lua pisar. São centenas de toneladas de lixo lunar. A pena de um falcão, a perna de um robô, um martelo, um retrato de uma família feliz. Tudo por ali. Um ramo de oliveira, um saco de coco, uma obra de arte sem notas de 2 por ali. Tudo por ali. Uma bola de golfe, um ioiô, destroços de uma nave retrô, um grande refletor. Isso e mais você vai
pode uma nuvem surgir e toda essa bagunça sumir? São centenas de toneladas de lixo na rua. Tá aí a versão do Bob, muito legal, muito legal. Tem coisas parecidas e tem coisas diferentes da minha. E como, infelizmente, por causa dessa pandemia, a gente não tem como se reunir e gravar ela junto agora, neste momento, até porque estamos em cidades diferentes. Eu vou ter que fazer essa gravação, né, para concluir essa oficina. E algumas coisas eu vou tomar pensando que eu sou o produtor, mas não só o produtor, sou o artista que está gravando, né? Então vou me preocupar com alguns quesitos que facilitam ou que me auxiliam a registrá-la, né? Eu acho que eu vou fazer ela com um andamento um pouco mais rápido, né? Que esse aí. Vou fazer ela em outro tom para eu cantar. Eu já não tenho muita textura e aí se eu faço muito fora da casinha me complica. E o que mais que eu penso? Eu acho que de estrutura é bem parecido mesmo. Eu acho que ele tem umas voltas maiores ali naquelas sétimas antes do refrão, que talvez eu herde da dele. E teve umas voltas fraseadas de baixo na dele que eu achei interessante, que eu acho que eu vou fazer o baixo caminhar ali. E eu acho que era isso, eu acho que fica interessante essas variações, mas essa comparação da minha com a dele. Então eu vou abrir uma sessão aqui nova, né, e vou gravar uma nova guia para ela, com todos esses fatores que eu falei para vocês, pensando já no clique. Vou fazer um clique mais embalado para ela. Isso é no teste, né? Não tem outra maneira de fazer. Liga um clique 120, toca, achei rápido, baixa para 110, achei lento, bom, já sei que é entre 110 e 120, e assim se procura. Então, bom, sem delongas, vou abrindo uma sessão aqui, vou abrir o clique e vou gravar um violão e uma voz guia que eu tenho que saber o tom e a estrutura que eu vou gravar ela, né? Mas eu acho que a estrutura é essa aí mesmo, é repetir ela 2 vezes, fazer um refrão dobrado no final. E a do Bob, ele continuou normal. Eu penso em fazer um final maior, assim, mais grandioso para ela. Então também vou pensar nisso. E bom, bora lá. Eu vou botar para gravar aqui e vamos deixar essa guia pronta hoje, para na próxima oficina ser aquilo que a gente já combinou, que é a gravação de fato. E aí vamos começar esmiuçar essa música e gravar todos os instrumentos que ela necessita. Vamos ver essa aqui então, bora lá. A pena de um falcão, a perna de um robô, um martelo, um retrato de uma família feliz. É tudo por ali. Um ramo de oliveira, um saco de cocô, uma obra de arte sem notas de 2 por ali. É tudo por ali. Uma bola de golfe, um ioiô, destroços de uma nave retrô, um grande refletor. E se mais você vai encontrar, se um dia na lua pisar, são centenas de toneladas de lixo do mar. A
pena de um falcão na perna de um robô, um martelo, um retrato de uma família feliz. É tudo por ali, um ramo de oliveira, um saco de cocô, uma obra de arte sem notas de 2 por ali. É tudo por ali, uma bola de golfe, um ioiô, destroços de uma nave retrô, um grande refletor. E se mais você vai encontrar, se um dia na lua pisar, são centenas de toneladas de lixo do mar. Só que pode uma nuvem surgir e toda essa bagunça sumir. São centenas de toneladas de lixo no mar. Tá aí então a guia que eu fiz. Um clique bem alto, né? Tá, até ficou um chiadinho do compressor que eu coloquei nele. Acabei não desligando o analógico dele ali, ficou um chiadinho, mas não tem problema. Nessa bounce aí, para mostrar para vocês a guia que eu fiz para música, né? Com uma guitarra bem esquisita, né? Deve ter chamado a atenção. Deus livre, os guitarristas devem estar se contorcendo agora. Mas é proposital que eu fiz isso. Depois, quando eu for gravar, principalmente os 2 primeiros instrumentos, como eu já me conheço, eu sei que eu não gosto que a guitarra me dê nenhuma célula rítmica. E aí onde eu deixei essas acentuações dela é onde não vai ter a célula rítmica quando eu começar a botar a bateria. Vai ficar bem cravado onde tem bumbo e caixa. E aí fica só uma cama, digamos assim, de guitarra, né? E aí pro baixo também. Pro baixo eu também gosto que a guitarra não me dê célula rítmica antes de eu gravar. Claro, se é uma banda, se a banda toca e ensaia e sente o som acontecendo, é outra coisa. Tudo depende da nossa situação, da nossa realidade. Eu vou tocar sozinho e vou criar as linhas dos instrumentos separadamente. Então eu já sei as coisas que me ajudam a isso acontecer. Vocês vão ver nas próximas 2 oficinas que a gente vai tratar disso. Vamos começar gravando bateria, baixo, teclados como Hammond, piano, guitarras e muitas vozes, para depois a gente poder mixar e masterizar essa música e finalizar a nossa oficina nos 2 próximos encontros. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui realizando essa oficina através do edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas, SEDAC-RS e Fundação Marco Polo. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu! Você acabou de ouvir o 2º episódio da oficina Transforme sua casa em home studio durante a pandemia. Projeto realizado através do edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14.017/20. Este projeto foi apresentado por Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Fundação Marco Polo.